Uhum. Você acha, por exemplo, a gente já viu algumas vezes, né, fazendo aqui o advogado do diabo, né? Mas a gente já viu algumas vezes, por exemplo, o estrangeiro, porque nesse caso particular eu não tive acesso ao relatório, mas eu vi uns headlines, enfim, algumas manchetes. Mas o estrangeiro, às vezes, também ele costuma fazer alguns movimentos também radicais, no sentido assim, ele sai rápido, né? Ele vem muito rápido, ou às vezes ele demora muito para vir, então tem muita gente aí também criticando, talvez seja um movimento justamente o inverso, né? Ou seja, olhar para, sei lá, Petrobras nesse preço talvez tenha ficado barato, o Ibovespa ano passado em dólar foi horroroso, mas a nossa bolsa também não subiu aqui, enfim. A gente tem. Será que realmente o estrangeiro não está exagerando nesse pessimismo, no sentido assim, porque a gente está vendo IPOs muito fortes aqui no Brasil, vários IPOs, mas grande parte sustentado por nós mesmos também, né? Nós investidores locais, né? O estrangeiro cada vez participando menos dessas ofertas, enfim. A minha pergunta, assim, que é a grande provocação, assim, o que vai fazer, né, o estrangeiro vir para o Brasil? Ou seja, só quando a gente crescer 2, 3 anos seguidos de 4%, quando a gente recuperar o grau de investimento, assim, o que vai fazer o estrangeiro ficar otimista com o Brasil para vir e ficar, né? Não só para vir e fazer aquele famoso carry trade, né? Ou seja, só para aproveitar ali alguma operação de curto prazo e ir embora, né? Então, primeiro ponto, eu acho que o estrangeiro sempre exagera, principalmente quando a gente está falando de emergente. A gente tem uma impressão que aquele tubarão lá que tá em Wall Street, ele está com a Bloomberg ligada, ou qualquer outro aí, e fica lá atento, olhando exatamente o que está acontecendo no Brasil. Não é bem assim. O nível de análise, principalmente daqueles que não têm filial no Brasil, ele chega a ser um pouco superficial e tende a ter comparabilidade, compara Brasil com Turquia e com outros emergentes que a gente sabe que é impossível de comparar, porque são realidades completamente diferentes. Então, certamente, eu acho que o estrangeiro, ele é sempre mais pessimista ou mais otimista do que deveria ser. E nesse momento, especificamente, pessimista. Nunca podemos esquecer de todas as vantagens que o Brasil possui. O Brasil é um país continental e que tem potencial de crescimento em diversos setores que já não se encontra nem na América do Norte, nem na Europa, e na Ásia, só a China ou eventualmente outro emergente. São aqueles mercados que já são maduros nos países maduros e que aqui tem potencial de crescimento. Então, a partir do momento que o Brasil começa a dar sinais de que está arrumando a casa, eu tenho certeza, Saravalli, que o pessoal nas principais boards do mundo começa a falar assim: precisamos estar no Brasil. Então, quando fala, empresa tal está saindo do Brasil, eu não me comovo com isso, porque se a gente arruma um pouquinho a casa, ela volta. Tudo é uma questão de ROI barra ROIC, de retorno sobre investimento. E o Brasil entrega retorno para o investidor em alguns setores por conta de potencial de crescimento. Mas, mais uma vez eu digo, qual que é o grande problema para investidor olhar para o Brasil hoje? Se ele é leigo por definição, se ele é míope por definição, qualquer ruído adicional que o próprio país traz, como esse evento que a gente viu ontem, a gente viu ao longo desses últimos dias, já é o suficiente para ele ficar realmente muito ressabiado com tudo isso. Então, eu creio que é um pouco nessa linha. O estrangeiro, ele é maníaco-depressivo, assim como o mercado, e ele sempre vai olhar para o Brasil. E eu tenho certeza que ele sempre ora lá para o Deus dele, pedindo para a gente arrumar a nossa casa para abrir as grandes oportunidades de investimento que nós temos por aqui. É muito falta de arrumação, ô Saravalli, falta de organização no país, que é justamente as reformas que a gente tanto clama. Então, eu acredito sim que se a gente entrasse numa situação onde o Brasil se desburocratizasse e começasse a entrar numa rota positiva, nós teríamos com certeza muito dinheiro que viria para ficar. Mas cada dia fica mais difícil do investidor estrangeiro ter uma clareza nesse aspecto. O que você acha? Eu acho que eles estão precisando de eu digo assim, o nosso governo, aqui o nosso governo, estão precisando de uma boa aula de finanças aí com
Eu ia falar o professor Giacomo, mas uma boa aula de finanças, né? Acho que já ia ajudar bastante, né? Poderiam assistir a BMC News, Poxa. pelo menos, né? E é o risco Brasil, gente. A gente tem que lidar com isso. Somos investidores aqui. Eu não nego a minha raiz, nunca neguei. Mas assim, eu sempre gosto de ponderar que o dinheiro que a gente investe é um dinheiro conquistado. Pelo menos eu batalhei muito para conquistar cada centavo aqui na minha jornada. Então, sempre que a gente estiver aqui conversando, eu sempre vou me preocupar muito com a questão de preservação de valor. Eu acho que a gente tem que ter uma carteira, Saravari, diversificada o suficiente para realmente ter a pimentinha para investir naqueles ativos de alto risco, mas a visão da carteira como um todo, ela tem que ter uma visão de proteção de valor. Uma forma que a gente advoga muito é, por exemplo, investir em empresas maduras, boas pagadoras de dividendo. Então, assim, muita gente se encanta com esse tipo de situação e realmente adiciona valor. Então, eu gostaria muito da gente poder ter serenidade para montar a nossa carteirinha de dividendos com alegria, buscar a nossa independência financeira, sem sofrer esses clusters de volatilidade. Eles falam assim, no longo prazo, isso se normaliza. A minha resposta depende da destruição de valor. Vamos supor que a Petrobras ela caísse os 20% e depois demorasse, em vez de sem repique, mas demorasse 6, 8, 10 meses para retomar. Está destruindo valor, porque nós temos a inflação rodando, temos outros ativos como custo de oportunidade. Então, sempre nós temos custo de oportunidade. E o foco no valor. Eu acho que o que eu estou aprendendo, né, junto com esse novo cenário, é cada vez mais focar no valor, não perder a crença nas oportunidades, porque risco e oportunidade sempre vão andar juntos. Mas a gente trabalhar nos nossos investimentos com um controle de risco bastante assim, como a gente poderia dizer, bastante desenhado para a gente tentar extrair o máximo de valor possível dado a natureza do nosso mercado, a natureza do nosso país. Então, eu acho que nós vamos sobreviver, sabe? Eu não estou jogando aqui uma onda negra, não. Só estou ponderando uma pessoa que está há 22 anos no mercado, então desde 98, para fazer conta, 23 anos. Então, eu já vi, por exemplo, a primeira vez que eu fui engenheiro no setor elétrico, eu caí no apagão do FHC. Então, são coisas que acontecem de forma recorrente na nossa economia. Pelo que eu vi, isso faz parte do jogo. Então, a gente tem que tentar olhar o Brasil com as suas características e nos evoluir como investidores para saber lidar nesse tipo de ambiente. É nesse contexto que eu coloco. Se adaptar para a realidade em que vivemos. Ô, professor, inclusive eu tenho uma pergunta para o senhor agora, daqui a pouquinho, sobre realmente esse ponto que você...